Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma apresentação com o tema transtornos do humor bipolar e é a primeira parte de duas apresentações que eu vou fazer. Eu queria começar com essa citação que é: eu coloco meu coração e minha alma no meu trabalho e eu perdi minha mente no processo, né? Essa citação é atribuída a uma pessoa, né, que tem alguma relação com essa aula, né? Eu queria saber se vocês sabem, talvez, de quem que é essa frase, pensando no contexto da aula, né? Então podem escrever nos comentários e eu vou falar agora. Essa frase é atribuída ao pintor holandês Vincent van Gogh, né? É, Na verdade, assim, no dia 30 de março, que é o dia do nascimento do Van Gogh, é comemorado, por assim dizer, né, o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Isso porque é referido que o holandês ele teria o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, né? Pós sua morte, os especialistas acreditam que ele sofria de transtorno bipolar. Então, assim, ao longo da aula eu vou colocando algumas pinturas dele, falando um pouco dele também para contextualizar um pouco a aula. Então, um pouco de história sobre o transtorno bipolar. Fauret e Beilanger, eles escreveram primeiro dois quadros, né? Eu não sei se eu vou estar falando certo, mas o primeiro quadro seria Folie Séculaire, né? Não sei se eu estou falando certo, que seria caracterizado por ciclos de depressão, mania e intervalos livres de sintomas. E o segundo seria a Folie à Double Forme, que seriam com ciclos contínuos, né? Não apresentando períodos livres de sintoma. Emil Kraepelin, no final do século XIX, né, ele propôs um sistema de classificação para as doenças psiquiátricas e reconheceu a insanidade maníaco-depressiva, né, também chamava de psicose maníaco-depressiva, como uma entidade nosológica, no qual tinha um caráter cíclico, né, das manifestações maníacas, melancólicas e mistas, que eu vou falar mais para frente. E nessa condição, ele percebia uma ausência de evolução para a demência, né? Uma diminuição da cognição, por assim dizer, que diferenciava da demência precoce, que era como antigamente era chamada a esquizofrenia, que tem um declínio cognitivo importante. Então, o DSM-5, né, que é o Manual Estatístico Diagnóstico em sua versão 5, né, ele é um manual da Associação Americana, né, de Psiquiatria. E ele é tratado como quase que fosse uma bíblia assim, da psiquiatria, né, para nortear os diagnósticos, né? Obviamente que a gente não pode se ater só, né, aos critérios diagnósticos do DSM, mas eles são uma forma de sistematizar e usar, né, para pesquisas científicas, né, no campo da psiquiatria. Você teria então 7 transtornos relacionados ao humor bipolar, que seria o transtorno bipolar tipo 1, o bipolar tipo 2, o transtorno ciclotímico, o bipolar induzido por substância ou medicamento, o bipolar devido a outra condição médica, bipolar especificado e bipolar não especificado. Nessa primeira parte, né, nessa apresentação, nessa aula,
eu vou falar mais sobre o transtorno bipolar tipo 1, que ele é o protótipo, né, dos transtornos do humor bipolar. E na outra aula eu vou falar um pouco mais dos outros transtornos. Então, alguns aspectos gerais da bipolaridade. Ele é uma das 10 principais causas de incapacidade em todo o mundo, né? Então, muitas doenças psiquiátricas são causas de incapacidade, né? As maiores causas de incapacidade, entre elas, né, a depressão, e o transtorno bipolar entra entre as 10, tá? O indivíduo tem 20 a 30 vezes mais probabilidade de morrer por suicídio comparado à população geral e responde por 1/4 de todos os suicídios, né? A gente vai ver mais pra frente que talvez esse número seja até maior, porque muitas vezes a pessoa que é bipolar, ela pode ser subdiagnosticada como um transtorno depressivo maior apenas, né? E não como bipolar. Então talvez até seja maior, para você ver a importância, né, desse transtorno no suicídio. A expectativa de vida diminui em 9 anos, né, não só por causa do suicídio, mas também taxa de mortalidade relacionada a doenças cardiovasculares. Há um atraso médio de 10 anos entre os primeiros sintomas e o diagnóstico formal, né? Então, muitas vezes ficam indo de psiquiatra para outro, ficam tratando como uma depressão unipolar, né? E que 20% dos pacientes que estão vivenciando um episódio depressivo bipolar são diagnosticados corretamente no primeiro ano em que buscam tratamento, né? Então, a minoria é diagnosticada corretamente. A parte da epidemiologia. Então, o transtorno bipolar ele afeta 2,4% da população mundial ao longo da vida, sendo que o tipo 1 tem prevalência estimada de 0,6%, já o tipo 2 em 0,4%, enquanto o 1,4% é referente ao transtorno subsindrômico. Só falando um pouquinho, né, o que é o tipo 1 e o tipo 2, o tipo 1 você vai ter episódio de mania, que eu vou explicar mais pra frente. E o tipo 2, você não chega a ter mania, você só tem a hipomania. Então seria como se fosse um tipo mais leve de transtorno bipolar, né? Mas eu vou falar sobre ele mais na próxima aula. E a prevalência no Brasil é semelhante à observada no resto do mundo. Ele tem afetando 2,1% da população, sendo que o tipo 1 corresponde a 0,9% e o tipo 2 a 0,2%. O primeiro episódio, né, os primeiros episódios, eles são comumente antes dos 25 anos de idade, em mais de 70% dos casos. E o início normalmente é com um episódio de depressão maior, né? No caso, uma depressão maior bipolar. E nesse estudo que está descrito, a depressão maior foi o primeiro episódio em 54%, a mania em 22% e o episódio misto, que eu vou falar mais pra frente, em 24%. Episódio de abertura, né? Então, qual é o diagnóstico do transtorno bipolar tipo 1 pelo DSM-5, né? Que é o Manual Estatístico? Na nota, né, que ele faz para o transtorno bipolar, ele já fala, né? São critérios de A a D, né? Para representar um episódio maníaco. E que tem que ter pelo menos um episódio maníaco na vida para ser diagnosticado pelo transtorno bipolar tipo 1. Então você, na verdade, não precisa ter tido, né, histórico de depressão, né? Apesar de ser muito frequente, ele não é necessário. O que é necessário para o diagnóstico é apenas um episódio maníaco, né? Então, quais são esses critérios?
como é que você classifica um episódio maníaco? É o critério A, que então é obrigatório esses sintomas. Você tem que ter um período distinto de humor anormal, né? Humor é o pano de fundo das emoções, né? É como se fosse o clima de um lugar. É o que predomina, né? Se a pessoa está feliz, se a pessoa está mais triste. Então é o que ela fica a maior parte do tempo, né? Então esse humor persistentemente elevado, expansivo ou irritável, e aumento anormal e persistente da atividade dirigida a objetivos ou aumento da energia, com duração mínima de 1 semana e presente na maior parte do dia, quase todos os dias. E pode ser qualquer duração se a hospitalização fizer necessária. Se tiver que ser internado, pode ser qualquer duração desse quadro. A parte B. Então, a perturbação do humor e aumento da atividade. Além disso, tem que ter 3 ou mais dos seguintes sintomas, né? E 4 se o humor for apenas irritável. O primeiro, uma autoestima inflada ou grandiosidade. Então, por exemplo, a pessoa se achar melhor que os outros, se achar o melhor, né, de todos. 2, ter uma redução da necessidade de sono. Então, por exemplo, a pessoa dorme 3 horas, acorda e já se sente descansada, né? Não precisa ter mais do que, por exemplo, 3 horas de sono. Mas isso é uma redução em relação ao habitual. A pessoa fica mais loquaz ou pressão de fala para continuar falando. Então ela fica mais falante, né? Ela pode ter uma pressão de fala, que é quando a pessoa fica falando e ela não deixa você interromper ela. E se você deixar, ela fica falando por horas, assim, não por horas, mas durante muito tempo, né? Ela vai encadeando um assunto atrás do outro e a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. A pessoa pode ter, no 4, fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados. Então, às vezes o pensamento, né, as ideias dela fica tão acelerada que quando ela fala, parece desconexo, né? Parece que não tem sentido, né, o que ela está falando. Mas às vezes no pensamento dela tem um certo sentido, só que o pensamento está muito acelerado e quando ela exterioriza isso, parece o que a gente chama de fuga de ideias, né? De uma desconexão, não tem um nexo muito entre as ideias. Você tem o que também no 5? Uma distraibilidade, então relacionada à atenção. Atenção desviada muito facilmente, por estímulos insignificantes ou irrelevantes, pode ser relatado ou observado, né? Isso daí seria mais em relação à hipervigilância que a gente fala. Um aumento da atividade dirigida a objetivos no critério 6, né? Pode ser socialmente, no trabalho, a pessoa fica trabalhando muito, está muito dedicada ao trabalho, na escola, sexualmente hipersexualizada, né? Ou agitação psicomotora, pode ser uma atividade sem propósito, não dirigida a objetivos. E 7, envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas, consequências prejudiciais, né, para a vida dela. Então, ela faz muitas compras, faz dívidas que depois ela não vai conseguir pagar, tem indiscrições sexuais, se expõe a risco de doenças sexualmente transmissíveis, faz investimentos financeiros insensatos, né? Então, tudo essa atividades com alto potencial de prejudicial para a vida dela. A parte C, então, que a perturbação é suficientemente grave
a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento, né, tanto social, profissional, ou precisa necessitar de hospitalização a fim de prevenir dano a si mesmo ou a outras pessoas, ou existem características psicóticas, né, que é aquela quebra com a realidade, né, que eu vou falar também mais para frente. E D, o episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, algumas drogas, medicamentos ou algum outro tratamento por alguma outra condição médica, tá bom? E ele também complementa que se você tem um episódio maníaco completo durante o tratamento antidepressivo, seja medicamentoso ou por ECT, que é a eletroconvulsoterapia, e que persiste em um nível de sinais e sintomas além do efeito fisiológico do tratamento, isso já é evidência suficiente para um episódio maníaco e, portanto, para um diagnóstico do transtorno bipolar tipo 1. Então, esse gráfico, né, que é muito usado para representar o humor, você teria em cima um humor mais elevado, mais, vamos assim dizer, feliz, né, polarizado para cima, e para baixo um humor polarizado para baixo, né, que estaria representado como a depressão. Então, no transtorno bipolar, você precisa ter pelo menos um episódio de mania, tá bom? Que é o humor mais elado, que a gente chama, ou hipertímico, né? Que seria esse humor patologicamente polarizado para cima, né? Então, na mania, você existe, né, em 25% a recuperação do episódio em 4 semanas do início. E em 50% e 75%, respectivamente, você tem a recuperação em 7 e 15 semanas. E a resolução da mania normalmente não envolve sintomas residuais, pelo que está descrito nos livros. Durante a mania, você teria sintomas, né, tanto de humor, cognitivos e mais comportamentais, né? Essa tabela é do Up to Date, tá bom? E ele vai falar a porcentagem, a frequência, né, desses sintomas. Então, do humor, você teria principalmente, né, a irritabilidade. E depois, em segundo lugar, a euforia. Na parte cognitiva, você teria a fuga de ideias, os pensamentos acelerados e depois a distraibilidade, com a pouca concentração. E no comportamental, você teria, por exemplo, a hiperatividade. E aí vocês podem ver direitinho a frequência dos sintomas. Já na depressão bipolar, essa depressão, né, ela pode se desenvolver de início súbito ou lentamente, ao longo de semanas ou meses, vai se instalando. E geralmente duram vários meses, tá bom? E o estudo falou que a recuperação de 25% dos episódios ocorreu dentro de 6 semanas. E de 50% e 75%, respectivamente, ocorreu entre 15 e 35 semanas do início dos sintomas da depressão. Mas vocês podem estar se perguntando, né? Então, como é que eu diferencio uma depressão bipolar de uma depressão unipolar? Porque, assim, nos diagnósticos, elas preenchem os mesmos critérios do DSM, né? Para falar que é uma depressão, um episódio depressivo. Mas, então, é muito difícil, né, diferenciar uma coisa da outra. Mas existem relatados alguns sinais de alerta para você pensar mais em uma depressão bipolar. Essa tabela é pelo livro de Psiquiatria Clínica da USP, tá bom? Então, você teria a depressão bipolar com início antes dos 25 anos, duração menor do que 6 meses, episódios abruptos, né, com início e fim abruptos,
mais de 5 ou igual a 5 episódios, maior sonolência, né, hipersonia com sonolência diurna, hiperfagia, aumento de peso, né, hiperfagia é aumento do apetite, né, com aumento de peso, paralisia de chumbo, a pessoa tem a psicomotricidade dela muito diminuída, tem a sensação que parece que tem chumbo, né, no corpo dela, ela não consegue se mover muito bem. Existe labilidade do humor, né, para transtorno bipolar tipo 2. Existem sintomas psicóticos, retardo psicomotor e história familiar positiva para transtorno bipolar. Alguém da família também tem transtorno bipolar. O que são, o que a gente falou no começo, de características mistas, né? O que é um episódio misto? Então você teria uma mania, hipomania ou depressão bipolar com características mistas, né? Então seria quando existem sintomas da polaridade oposta, né, do humor. Então é descrito como você preenchendo, por exemplo, todos os critérios de mania que a gente viu e mais 3 critérios para depressão, né? Os critérios de depressão eu acabei não colocando nessa aula, né? Por questão de logística, assim, de tempo da apresentação, mas vocês podem ver direitinho no DSM, tá bom? E aí você teria, então, preenchimento de mania e 3 ou mais sintomas do polo depressivo, né? Ou você teria a hipomania, que a gente vai ver, e também 3 ou mais do polo depressivo. Ou você teria a depressão maior, né? Preenche os critérios para uma depressão maior e teria 3 ou mais critérios para mania. Então teria sintomas coexistindo das diferentes polaridades do humor. E elas podem durar semanas a meses e podem remitir ou evoluir para uma depressão maior pura. E é relatado que as características mistas ocorrem em 20 a 70% dos pacientes. E quando você tem esses episódios mistos, você ocorre mais com maior frequência. Maior risco de ideação e comportamento suicida, transtornos de ansiedade comórbidos, transtorno por uso de substâncias, e a resposta é muitas vezes pior ao tratamento do que se forem os episódios puros. Então você teria a representação gráfica, né, do episódio misto, né, que então você teria o que a gente chama no meio, né, de eutimia, que estaria no humor considerado normal, né, e aí você teria, por exemplo, o episódio de hipomania, que seria menor, né, menos polarizado do que a mania é mais polarizada, e tem o episódio de depressão maior, que está lá embaixo. E entre eles você poderia ter episódios de estado misto, né, episódios com características mistas, que teriam sintomas tanto de um quanto do outro polo. O que é considerado a ciclagem rápida, né? Isso tudo são mais especificadores, né, para o transtorno bipolar, para o episódio de mania, né? Então, pela definição, seriam 4 ou mais episódios maníacos ou depressivos em um período de 12 meses, para você falar que uma pessoa tem ciclagem rápida, né, que é diferente de ciclotimia, que eu vou falar na próxima apresentação. E a ciclagem rápida estaria associada a pior prognóstico, maiores taxas de tentativa de suicídio e uso de substância, e acomete 26 a 43% dos portadores do transtorno bipolar. É mais comum em mulheres e, como fatores precipitantes, você tem o uso de antidepressivos e o hipotireoidismo. O que são as características psicóticas, né, de um transtorno bipolar?
seriam mais comuns durante a mania do que na depressão. E os sintomas, eles vão ser congruentes, normalmente congruentes com o humor, né? Então, se a pessoa está mais autoconfiante, o delírio pode ser mais de grandiosidade, né? Então, é aquilo. Psicose é uma quebra com a realidade. Então, você pode ter, classicamente, né, os delírios e as alucinações. Os delírios são ideias que não correspondem com a realidade, né? Então, não são compartilhadas culturalmente, né? E são ideias irrefutáveis. A pessoa, se você confrontar essa ideia, a pessoa sempre vai ter um jeito de justificar, porque para ela acredita naquela ideia, né? Para ela aquilo é real, né? Apesar de não estar dentro da nossa realidade. A pessoa muitas vezes vive dentro da própria realidade. E as alucinações, em que você não tem um estímulo externo, mas a pessoa, por exemplo, o que é mais típico, né, na verdade, de um modo geral, nos transtornos psiquiátricos e inclusive na mania, são as alucinações auditivas. Então, não tem ninguém falando com ela, não tem nenhum estímulo externo, nenhum barulho, e a pessoa começa a ouvir vozes, né? Ouvir vozes que comentam sobre ela, que falam o que ela deveria fazer, às vezes que falam mal dela, xingam ela. E a pessoa realmente, para ela tá ouvindo vozes, né? Mas não tem nenhum estímulo externo. Então é isso que a gente chama de alucinações. Então você vai ter os delírios, que podem envolver, entre outros temas, grandiosidade, temas persecutórios, a pessoa achar que está sendo perseguida de um modo patológico, né? Não tem ninguém perseguindo, mas ela acha que está sendo prejudicada de alguma forma. Sexuais, religiosos, achar que fala com Deus ou obteve a iluminação, né? Obviamente você tem que separar muito do contexto cultural religioso essa parte, né? Tem que ser uma coisa considerada patológica. Ou delírios políticos. E as alucinações são tipicamente auditivas. E nesse estudo que está descrito, pelo menos ao longo da vida, os pacientes tiveram um sintoma psicótico em 61% dos pacientes, e que os delírios eram mais comuns do que as alucinações. Aqui eu coloquei, né, um gráfico, né, um esquema do Kaplan, né, o livro de compêndio de psiquiatria, que ele vai falar, né, ao longo da vida de um paciente bipolar, né, como é que ele vai se comportar. Então, em cima você vai ter os tratamentos a que ele foi submetido, depois você tem o gráfico lá do humor, depois eventos da vida e comentários, né? No gráfico do humor, o sombreado indica hospitalização, quando ele precisou ser hospitalizado. Então, por exemplo, a pessoa teve, em 20 de janeiro, faleceu o pai. Aí a pessoa começou num episódio mais depressivo, né? Início da depressão após a morte do pai. Aí, no B, você teve uma ciclagem rápida induzida por antidepressivo. Aí ela teve uma tentativa de suicídio, né? Aí depois ela teve resolução da distimia com psicoterapia. Distimia é como se fosse uma depressão mais leve, né? Que tem que preencher critérios por 2 anos ou mais, né? Para ser uma distimia. Mas basicamente, né? Uma depressão mais leve que dura mais tempo. Aí no D, teve sempre no início de episódios, início de episódio no aniversário de morte do pai. E o E, para cima, né, teve mania subsequente à interrupção do lítio. O lítio é um dos principais estabilizadores do humor, né, que eu não vou me ater ao tratamento agora. E F, que fala que teve um tratamento bem sucedido da depressão com carbamazepina.
sem indução de ciclagem rápida. Tá bom? Esse é o curso de um transtorno do humor, protótipo de um gráfico de vida. Quais seriam, então, os diagnósticos diferenciais, né? Quais são outros diagnósticos que a gente pode pensar para o transtorno bipolar, né? Principalmente dentro da psiquiatria? Então, um diagnóstico diferencial importante é com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em que, de modo geral, os sintomas maníacos eles são mais episódicos, né? E o TDAH são muito mais, vamos dizer assim, contínuos. Então, elação do humor, que é o humor mais elevado, episódica, no mania, irritabilidade episódica, no sono, que é uma diferenciação. Mania tem necessidade reduzida de sono, então a pessoa fica bem dormindo menos. E no TDAH já é uma insônia, uma dificuldade de dormir. No maníaco, você tem a grandiosidade. TDAH, a grandiosidade não é um sintoma ou característica comum. E a hiperatividade e distraibilidade, ela faz parte dos critérios diagnósticos do TDAH e não são episódicas, tá bom? Outro diagnóstico diferencial importante é com o transtorno de personalidade borderline, né? Que tem os critérios, né? Eu não vou falar do transtorno de personalidade borderline, mas um transtorno de personalidade é quando você tem certas características da personalidade da pessoa que são disfuncionais, então causam muito sofrimento para a pessoa, né? Então, no caso do borderline, nos dois transtornos, você tem uma labilidade do humor, um humor que oscila muito rápido, e você tem uma impulsividade, também são comuns em ambas as condições. A pessoa faz as coisas sem pensar, né? É impulsiva. E aí você deve representar, porque no transtorno bipolar você tem um aumento notável, um episódio distinto em relação ao comportamento habitual do indivíduo. Então existe uma quebra do comportamento habitual, né? Isso é uma coisa muito importante para diferenciar. E que o transtorno de personalidade, o diagnóstico não deve ser feito durante um episódio de humor não tratado. Exatamente por isso, pode confundir muito esse episódio de humor, pode estar contaminando o comportamento da pessoa, a personalidade dela, e então você não deve fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade na vigência de um episódio de humor não tratado. TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, no TAG você tem ruminações ansiosas, que é isso, que a pessoa fica tendo pensamentos ansiosos que ficam recorrendo e pensa naquilo várias vezes, né? Isso pode ser muitas vezes confundido com pensamentos acelerados, né? Que foi descrito na mania. E que os esforços para minimizar os sintomas de ansiedade, ele pode ser compreendido, né, como um comportamento impulsivo. Então você tem que tentar diferenciar isso. E, de novo, né, a natureza episódica dos sintomas bipolares. Outros transtornos, né, que podem ser diferenciados é o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, depois de um estresse, né, um trauma, né, a pessoa fica com os sintomas, né. Transtorno do pânico, que tem os ataques de pânico, e transtorno com irritabilidade acentuada, né. Esse quadro que eu coloquei do lado, ele é interessante, né? O campo de trigo com corvos. Ele foi feito antes da morte do Van Gogh, né? 1 ou 2 semanas antes da morte dele. E você pode ver que esse é um quadro que, em relação aos outros, ele é um pouco mais sombrio, né? Tem esse contraste de cores, o claro e o escuro, né? Esses corvos. E que o Van Gogh, né? Ele, aos 37 anos, ele deu um tiro, né, no próprio peito, e depois de 30 horas ele veio a falecer, né? Então isso é considerado, né, um suicídio.
né? Assim, é até discutível isso, né? Mas é considerado um suicídio, né? Tem um filme, uma animação interessante que eu recomendo, que se chama Com Amor, Van Gogh, né? É uma animação que foi feita a partir de pinturas, né? De vários pintores que ajudaram a fazer essa animação. E ela retrata um pouco da vida do Van Gogh e também essa parte da morte dele, né? Então é interessante. E também tem, para quem quiser, né? Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas em São Paulo, agora em 2022, até o meio do ano, tá tendo uma imersão, uma mostra do Van Gogh, da vida do Van Gogh, das obras, né, em um shopping, né, que eles estão fazendo essa imersão nas obras dele. Então, quem quiser, é interessante de ver. De comorbidade, né, que outras doenças, além das psiquiátricas, né, que são comuns, outras doenças, né, comórbidas. Então você pode ter essas doenças listadas e chamar atenção de doenças do aparelho cardiovascular e doenças endocrinológicas, né? Como diabetes, dislipidemia, tem hipertensão, síndrome metabólica, obesidade, são todas doenças endócrino-metabólicas, né, que aumentam o risco cardiovascular desses pacientes, né? Você também tem hipotireoidismo, tem a infecção pelo HIV, né? Lembrar da exposição, risco de exposição sexual, né? E dependência à nicotina, né? Fumar. Quais as consequências da comorbidade? Então você tem menor probabilidade de recuperação dos episódios depressivos, episódios mais recorrentes, maior prevalência de ansiedade e uso de substâncias, diminuição do funcionamento psicossocial, mais tentativas de suicídio, né? Eu vou falar um pouco mais para frente. E, de um modo geral, aumento da mortalidade por todas as causas, que eu já falei um pouco da diminuição da expectativa de vida em 9 anos, né, do paciente bipolar. E agora sobre o suicídio, né? Uma revisão estimou, né, que 10 a 15% dos pacientes bipolares morrem por suicídio. Então é muito importante isso, né? E 2 fatores contribuem muito para esse risco, para o suicídio consumado, em que consegue, né, realmente se matar. Que o primeiro é a história de tentativa de suicídio prévio, né, já tentou se matar. E 2, o sentimento de desesperança, que não tem mais futuro, que ele não se vê mais no futuro. Ele tem essa falta de esperança muito marcante, né? Então, isso são os 2 fatores de risco para o suicídio no transtorno bipolar. E para tentativas de suicídio, né? Quais são os fatores de risco? Né? A tentativa é tentar, né, se matar e não necessariamente conseguir, né, se matar. Então, para tentativa, você tem ser solteiro, história de ter sofrido abuso físico ou sexual, menos de 25 anos, idade do início dos sintomas, sintomas depressivos, características mistas, gravidade progressiva e crescente dos episódios, transtornos psiquiátricos comórbidos, incluindo ansiedade, abuso de drogas e álcool, e história familiar de morte por suicídio. Esses são os que estão relacionados ao transtorno bipolar. Sobre violência, né? Você teria a perpetração da violência, ou seja, a pessoa cometer violência. Então, esses pacientes são mais propensos a cometer e serem vitimizados pela violência, né? E que está relatado que 25 a 30% dos pacientes teriam um transtorno explosivo intermitente, que seria um transtorno que a pessoa explode, né? Seria o chamado explodir por motivos fúteis, brigas, né? Assim, a pessoa vai
as últimas consequências por causa de desavenças, alguma coisa que ela fica muito nervosa, ela explode. E no caso de ser vítima, né? Então eles são vítimas em taxas comparáveis ou superiores às taxas do que eles cometem a violência, tá bom? E esse autorretrato, né, lembrar, né, que o Van Gogh, em determinado momento da sua vida, ele cortou um pedaço da orelha dele, né? Então aí no caso não é exatamente uma violência, mas é uma automutilação que ele fez e que é relatado que ele teve um conflito com um amigo dele, aí ele cortou a orelha e aí ele embrulhou e deu para uma prostituta, alguma coisa assim, e ele não se lembra muito bem depois disso. Então, lembrar dessa parte. Problemas legais que podem acontecer. Então, muitas vezes eles incorrem a problemas na justiça criminal, podem cometer crimes, mas não está claro se isso é maior do que a população em geral. Quais são os fatores de risco para o transtorno bipolar? Né? Então, você tem o risco 10 vezes maior entre parentes adultos de indivíduos com transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2, sendo que a magnitude do risco aumenta com um grau de parentesco. Parece ter uma herdabilidade genética de 58%, e que gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos que compartilham o mesmo DNA, a associação ocorre em 40 a 80% dos casos. Então isso ilustra bem que tem um componente genético importante, mas que não é só o componente genético, né? Porque os gêmeos têm uma concordância de 40 a 80%, não é 100%. Como em todos os transtornos, né? Então você teria os fatores ambientais, né? Entre eles, né, ter sofrido trauma na infância tem 2,63 vezes mais nos indivíduos com transtorno bipolar do que nos saudáveis, né? Naqueles que sofreram trauma infantil, o primeiro episódio é mais precoce, tem mais ciclagem rápida e condições mais graves dos transtornos quando comparado ao que não vivenciaram esse trauma. Entre os tipos, né, o trauma precoce, o abuso e a negligência tem associação com a gravidade dos sintomas prodrômicos, né, ou seja, que acontecem antes do diagnóstico, que eu vou falar mais para frente. Já os outros tipos de trauma, como abuso sexual e emocional, afetam mais a performance cognitiva. Associação com pré-natal e perinatal. Então, isso é o que foi associado, né? Não necessariamente vai ter. Então, está associado a parto cesáreo, infecção materna durante a gravidez, fumo durante a gravidez e elevada idade paterna. Além disso, a circunferência da cabeça menor do que 32 centímetros também se associou com 5,4 vezes de desenvolver. O transtorno do uso do álcool, né? Então apresenta 4,1 vezes mais chance de comparados àqueles que não têm o transtorno e que tem um aumento em 5 vezes daqueles que usam qualquer droga ilícita quando comparados ao que não usam. Pela etiopatogenia, né? Isso pelo livro da USP, né? Então você teria relacionado a anormalidades neurobiológicas, né? Como uma disfunção do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que seria o eixo do cortisol, né? O eixo mais relacionado ao estresse. Você teria um aumento da atividade pró-inflamatória, que está sendo muito discutida para os transtornos do humor, né? Essa atividade inflamatória que existe. Teria disfunção na transdução de sinais intracelulares. Você teria alterações de neuroimagem estrutural e funcional, envolvendo certas regiões do cérebro, principalmente a região
Pré-frontal, que é mais dessa parte anterior, né, do cérebro, dorso ventral e límbica anterior. Sistema límbico muito relacionado com as emoções, né, emoções de modo mais primitivo. E como que é a neuroprogressão da doença? Né? O que é o pródromo? Né? São sintomas que indicam, poderiam estar relacionados com a doença, mas que aparecem antes da doença. Né? Então, sintomas como irritabilidade, ansiedade, labilidade, agitação, agressividade, distúrbios do sono e hiperatividade podem preceder o diagnóstico, né? Mas que essas características elas podem ocorrer durante o pródromo de outros transtornos psiquiátricos. Então você não pode fechar o diagnóstico só com isso. Tem que ter o episódio de mania. O curso clínico do transtorno bipolar ele é progressivo, né? E você tem essa associação que quanto maior o número de episódios, mais risco de novos episódios, maior gravidade dos sintomas, duração mais longa dos episódios, maiores taxas de refratariedade ao tratamento. Então você tem quanto mais episódios, mais se a pessoa não for tratada, isso vai se acumulando, né? E você vai ter um prejuízo funcional e cognitivo e pior qualidade de vida para o paciente. Por isso que é tão importante o diagnóstico e o tratamento desses pacientes. Nesse daqui eu teria um gráfico, né, que você pode ver em relação ao funcionamento do indivíduo, que ele um indivíduo principalmente não tratado, vai caindo, né, o basal desse indivíduo. E que você teria os estágios do transtorno bipolar, então teria um paciente com risco, paciente com sintomas prodrômicos, paciente que tem o primeiro episódio, né, que tem que ser o primeiro episódio maníaco para caracterizar o transtorno bipolar, múltiplos episódios ao longo da vida, né, tanto de episódios de mania quanto de depressão, e depois uma fase mais crônica, tá bom? Mas esse curso ele não parece ser comum para todos os sujeitos com TB. Então possuem subgrupos em que você tem essa aceleração dos episódios, mas você tem um subgrupo que não apresenta tal trajetória, né? Então é um pouco heterogêneo nesse sentido. E aí eu queria terminar com mais uma citação do Van Gogh, né? E agora uma citação um pouco mais feliz, vamos dizer assim, que ele fala que o coração do homem é muito parecido com o mar. Ele tem suas tempestades, suas marés e suas profundezas, mas também tem suas pérolas. Vincent Van Gogh. E terminando, esse é o quadro Noite Estrelada, né? Um dos quadros mais famosos do pintor, e que é relatado que foi pintado da janela do hospital psiquiátrico, né, do manicômio, que o Van Gogh ficou internado. Então ele, ao longo da vida, ele precisou de internação, né? E seria relatado que ele pintou esse quadro um pouco antes do nascer do sol, né? E ver como é ilustrativa, né, a história de vida do Van Gogh, né? A história, assim, parece que ele fez muitos quadros, né, em poucos anos, assim. Ele produziu muito, né? Então ele pintava um quadro por dia, pintava muito rápido, né? Parece. E ele morreu só aos 37 anos, né? E morreu de suicídio. E uma coisa assim que parece que ele só vendeu um quadro quando ele era vivo, né? E que depois, né, como muitos, né, depois da morte que ele foi ficar mais famoso e se tornou esse pintor renomado, né, que todo mundo conhece. Então, esses foram a bibliografia que eu utilizei, né, para fazer essa aula.
Esse vídeo é isso. Então, muito obrigado, né? E assistam a parte 2, né? Que eu vou falar, eu vou concluir, né? Os transtornos do humor bipolar, tá bom? Obrigado.